Oi, bom dia. A gente então vai dar continuidade aos temas na prótese total. Eu sou a professora Juliana. Ainda não tinha dado nenhuma aula para vocês aqui na prótese total. Apenas na fixa, eu acredito que vocês já tiveram aula comigo. E a gente vai dar sequência então aos temas que estão sendo adotados e que estão planejados no plano de ensino de vocês disponível no SIGA. Então, para a aula de hoje, dando sequência ao protocolo de execução de uma prótese total, depois que a gente confecciona os modelos de trabalho através da moldagem funcional, aquele modelo de trabalho vai ser onde a prótese será prensada, tá? E a próxima etapa, então, na construção desse tratamento, que é a reabilitação completa, de maxila e mandíbula para pacientes desdentados totais, a etapa seguinte é a moldagem funcional, é a construção do modelo de trabalho, tá? E nesse modelo de trabalho, a gente vai fazer a confecção da base de prova, tá? E de um plano de cera. A base de prova, ela vai ter mais ou menos uma formatação próxima da moldeira individual, ela é confeccionada com o mesmo material, tá? Só que a base de prova a gente não tem o cabo da moldeira, porque a base de prova agora, ela vai servir como o futuro base da prótese, certo? Então, é aqui sobre essa base de prova, onde nós vamos fixar planos de cera que vão guiar a construção e vão nos fornecer informações importantes para que a gente possa fazer a relação intermaxilar, de maxila com mandíbula, e também vão guiar para a montagem dos dentes, tá? Então, a base de prova, gente, como eu disse a vocês, ela vai ser confeccionada a partir do modelo obtido através da moldagem funcional, chamado de modelo de trabalho. Então, para a confecção da base de prova superior e inferior, tá? A gente faz a delimitação dessa base de prova e ela vai ser uma base provisória da prótese total futura, da prótese, na verdade, definitiva, tá? Então, ela é confeccionada sobre um modelo chamado de modelo funcional e normalmente, tá, a base de prova ela é confeccionada com uma resina acrílica, que pode ser incolor ou pode ser uma resina que tenha normalmente a cor de gengiva, tá? Então, para que a gente faça a confecção da base de prova, a gente vai precisar primeiro determinar qual é a área chapeável. E essa área chapeável vocês já identificaram durante a confecção da moldeirinha individual, tá? Então, a gente vai fazer essa delimitação da base, essa delimitação vai permitir guiar o operador para a confecção da base de prova. Então, que vai ser feita em resina acrílica e para isso o modelo vai precisar estar impermeabilizado, A gente utiliza normalmente um produto que a gente vai ver já já para fazer esse selamento e impedir que a resina acrílica utilizada para fazer a base de prova, ela grude no modelo de gesso, tá? Então, esse modelo, que é o modelo funcional obtido na seção anterior, ele é um modelo confeccionado com gesso especial, tá bom? E ele vai precisar ter um recorte adequado, tá? Que vocês também já devem ter visto como é o recorte desse modelo, para que a gente consiga, então, confeccionar essa base de prova. A base de prova, como eu falei para vocês, ela é confeccionada em resina acrílica, tá? E a gente vai ver que essa resina acrílica, a gente vai conseguir boas propriedades desse material
para que a base ela tenha um correto assentamento na boca e não tenha, por exemplo, a formação de báscula. O que seria a báscula? Seria a gente colocar a base de prova, que é essa daqui, na boca do paciente, tá? E ela conseguir ter um encaixe perfeito, já que ela foi confeccionada sob o modelo que é a cópia em positivo do que tem na boca do paciente, tá? Então, essa resina acrílica utilizada para a confecção da base de prova, ela apresenta algumas características e vantagens, tá? Então, qual é uma das características boas dessa resina acrílica? É que a gente não tem a perda do modelo funcional depois que a gente faz a base de prova. Então, com esse isolamento que a gente faz na superfície do gesso, a gente consegue o reaproveitamento do modelo funcional. Porque é nesse modelo onde vai ser prensada toda a prótese, tá? Então, de fato, o modelo funcional ele precisa estar com a ausência de bolhas, né? E ele precisa ser uma cópia fiel daquilo que está representado em boca. Então, além disso, a gente percebe que a resina acrílica, para essa finalidade aqui da confecção de base de prova, ela é um material que a gente consegue ter uma rapidez no trabalho, né, desse material. E a gente consegue ainda ter uma técnica simples de execução, tá? Então, tanto na arcada superior quanto na inferior, a gente confecciona a base de prova com uma resina acrílica autopolimerizável, ou seja, que ela toma por si só a presa, tá? É importante também que antes da confecção da base de prova em si, gente, sejam realizados alívios nas áreas retentivas. Por que é necessário confeccionar alívios? Na verdade, como a resina acrílica ela é um material plástico, mas que após a presa fica rígido, então a gente precisa fazer com que as áreas retentivas sejam aliviadas. E de que forma é feito esse alívio? Esse alívio, por exemplo, aqui, ó, gente, a gente está vendo um corte axial de um modelo. E o que é que eu percebo? É que essa reentrância aqui do modelo, ela vai fazer com que haja uma formação de uma área retentiva, tá? Se eu uso a resina acrílica ativada quimicamente ou conhecida como autoativada, autopolimerizável, a resina ela vai vir em toda a área de base, né, desse meu modelo e vai entrar aqui. Só que enquanto ela está plástica, a gente consegue remover essa resina, porque ela tem uma leve capacidade de deformação. À medida que a resina ela toma presa, ela endurece. E a gente não consegue mais remover a base de prova do modelo. E aí vai ser necessário, caso isso aconteça, cortar a base de prova com uma ponta diamantada ou com uma broca para a peça reta, tá? Para que a gente consiga remover a base de prova do modelo. Então, sempre em áreas retentivas no modelo, a gente vai precisar confeccionar áreas de alívio, tá? Então, normalmente, quais são essas áreas retentivas? Podem ser áreas presentes normalmente no rebordo do paciente, no rebordo residual. Áreas onde houve o quê? Uma reabsorção, por exemplo, se o paciente tem exodontias recentes, tá? Então, ele vai ter um rebordo que tem diferentes configurações. Então, vão ter áreas mais reabsorvidas, áreas menos reabsorvidas. Normalmente, nas áreas mais reabsorvidas, a gente tem uma perda maior de tecido ósseo e uma probabilidade menor de ter áreas retentivas. E quando a perda dentária ela é recente, ainda existe aquele osso alveolar ali presente que pode formar essas áreas retentivas. Então, a gente pode achar essas áreas retentivas. Então, aqui, ó, na região de fundo de saco, na região do próprio rebordo, tá? Então,
É importante que onde você verifica que há áreas de retenção, que seja utilizada, então, a cera 7. Normalmente a gente esquenta a cera 7 na lamparina e usa uma espátula em forma de colher, espátula 72, para levar a cera liquefeita nas áreas do modelo. Então, isso aqui, ó, gente, é a cera que foi adicionada ao modelo. Aqui também é outra área retentiva, onde a gente precisa acrescentar a cera. E aqui, ó, seria a visão, onde está essa areazinha branca, dessa área onde a gente colocou a cera. Então, o que é que eu percebo? Que na área, né, se eu imaginar que não tinha essa cera branca aqui, eu teria essa área aqui todinha de retenção. Então, com o instrumental reto, eu posso perceber que tudo que está para trás do instrumental é área retentiva, tá? E então, a gente preenche a área retentiva com essa cera liquefeita. E agora eu consigo colocar a resina acrílica e ela viria até aqui, ó. E aqui ela passa reto nessa área retentiva e ela não entra nesse espaço. E com isso, a gente consegue, então, facilmente colocar e remover a base de prova do modelo, tá? E existem também algumas áreas que são expulsivas, tá? Dentro da área de cópia da base de prova, tá bom? Então, gente, normalmente as áreas retentivas são aqui, ó, já na área mais ou menos de fundo, de suco, de saco, ou então aqui na porção, na vertente do rebordo, ou então aqui às vezes, se o paciente tem uma tuberosidade proeminente, pode ser aqui atrás que haja também áreas retentivas, tá bom? Então, o passo para a eliminação dessas áreas retentivas é a utilização de cera 7 rosa liquefeita. Então, você vai aquecer, a cera vira líquido, você vem com a espátula e leva nas áreas de retenção do rebordo e espera o esfriamento da cera. Uma coisa importante é que eu falei para vocês é que a gente precisa fazer o isolamento do modelo, né? Só para que a resina acrílica que eu vá usar, ela não grude no modelo, tá? E você depois perca o modelo que foi o modelo funcional, que a gente sabe que dá um trabalho para chegar até aqui essa etapa. Então, se a resina, né, se você não colocar uma substância que isole a resina do modelo, ela vai se aderir a esse gesso. E muitas vezes você não vai conseguir remover e vai perder todo o trabalho, tá? Só que primeiro eu tenho que fazer o alívio das regiões retentivas com a cera 7. Se você faz o isolamento do modelo primeiro, antes de colocar a cera, o material utilizado para esse isolamento também vai fazer um isolamento para a cera e você não vai conseguir fazer com que a cera fique aderida ao modelo, tá? Então é importante que vocês façam primeiro o alívio em cera, para depois vocês fazerem o isolamento do modelo, tá? Algo também que eu queria chamar a atenção de vocês é que é importante, sempre após o acréscimo de cera, vocês evidenciarem com o auxílio de um instrumental se de fato a área retentiva foi eliminada, tá? Para que justamente facilite, então, o seu trabalho. Então, outras áreas que têm, né, retenção e que merecem ser aliviadas, na arcada inferior, pode ser aqui, ó, na região mais ou menos um pouco acima da linha oblíqua interna. Às vezes há uma reabsorção de tecido ósseo aqui nessas áreas e você vai perceber, usando uma espátula, da mesma forma que foi utilizada aqui, se você encosta a espátula aqui nessa região, você também percebe a formação de áreas retentivas aqui nessa área. Então, você pode lançar mão também da utilização de cera 7 aqui nessa região, tá? Então, quando a gente faz o isolamento do modelo, gente, para receber né, a confecção da base de prova em resina acrílica, a gente usa um isolante para resinas. Tem até aqui, ó,
no rótulo do fabricante, isolante para resina acrílica. Acontece de algumas pessoas utilizarem a vaselina para isolar o modelo, mas a vaselina não é isolante para essa resina acrílica em relação ao gesso. Então, dá sempre prioridade à utilização desse tipo de isolante que tem esse fabricante aqui chamado SS White, tá? E o produto é chamado de Shellac, tá? Então, a gente utiliza um pincel e vai utilizar todo o produto, você dispensa ele num pote DAPEN, porque aquilo que você usou não pode voltar para dentro do pote, tá? Nem você pode colocar o pincel diretamente dentro do recipiente do isolante, porque pode alterar a sua propriedade. Então, normalmente a gente dispensa esse isolante num pote DAPEN, vem com o pincel e vai isolando toda a superfície do modelo. Eu gosto sempre de pecar pelo excesso do material do que pela falta. O excesso que eu falo é em relação à área onde a gente vai dispensar o material, tá? Então, normalmente, a resina acrílica, ela só vai ser colocada na área onde tem a base da prótese. Normalmente, nessas áreas aqui, a gente não vai utilizar a resina acrílica. Acontece que algumas vezes, pelo excesso da proporcionamento do material, esse material escoa também para essas áreas. Então, eu prefiro isolar toda a superfície do modelo, tá? Com o pincel e o selante. Na verdade, é um isolante, tá? Chamado de Shellac. Então, você coloca uma camada desse isolante, aguarda um tempinho para a primeira camada secar e depois você coloca, então, a segunda camada desse isolante, tá? Para resinas. Depois que as duas camadas estiverem secas, aí você pode já utilizar o modelo para a confecção da sua base de prova, tá? Então, a gente faz o isolamento tanto na região, tanto na arcada superior do paciente, quanto na arcada inferior, tá bom? Então, depois que já está isolado, a gente vai partir para a confecção e a manipulação da resina acrílica e para o proporcionamento também adequado para que a gente consiga, então, fazer a manipulação desse material e levar ele direto ao modelo, tá? Então, a base de prova, normalmente a gente utiliza uma resina acrílica incolor ou de coloração rosa, tá? A cor da gengiva. E a gente faz a mistura em um pote chamado Padalon, que é de vidro, tá? Então, você proporciona normalmente uma medida do pó, que vem com esse próprio medidor já, por exemplo, nesse kit de resina aqui. Mas, normalmente, quando você compra um kit de resina, ele vem com os medidores de acordo com cada fabricante, tá? Então, você usa normalmente a proporção aqui de uma medida de pó, ou seja, até aqui a superfície, para meia medida do líquido, tá? Então, você dispensa primeiro o pó dentro do pote de vidro e depois coloca a metade do pote, a metade do medidor com o líquido da resina acrílica e faz a mistura, tá? Do líquido com o pó da resina acrílica e pode fechar um pouquinho esse pote, que ele tem essa tampa aqui, ó. Não tá dando para vocês visualizarem bem, mas aqui dá para vocês perceberem que ele tem um encaixe para tampa, tá? Então, você pode deixar reservado um minutinho tampado, tá bom? Então, quando a resina tiver aqui, vocês sabem que a resina acrílica ela vai ter várias fases, né? E a fase que a gente vai utilizar para a confecção da base de prova é quando essa resina já estiver na fase plástica, tá? Então, você vai pegar a resina acrílica. Isso aqui é uma figura representativa do que seria a resina acrílica aqui, tá? Então, o que é que a gente faz? A gente pega duas placas de vidro e a gente vai passar vaselina no interior da placa de vidro, porque a vaselina vai ser um isolante para o vidro não aderir à minha resina acrílica, tá? Então, nas duas partes internas da placa de vidro,
a gente vai pincelar vaselina sólida, tá? Que normalmente vem na forma de uma pastinha. E você vai pincelar vaselina na parte que vai ter contato com a resina acrílica das duas placas. Na extremidade da placa que vai ficar embaixo, a gente vai colocar 2 filetes de cera, um em cada extremidade, sendo essa cera 7 rosa, tá? E essa cera, ela tem uma altura de aproximadamente 1 milímetro. E quando a gente coloca essa cera aqui nas extremidades e eu faço a bolinha da resina acrílica e eu venho agora com essa placa de vidro aqui. Deixa eu voltar. Eu venho com essa placa de vidro e vou verter a placa de vidro sobre a bolinha de resina acrílica. E essa bolinha ela vai ficar meio que esmagada, espalhada nessa placa de vidro. Só que como eu tenho aqui esses filetinhos de cera, eu só vou conseguir espremer as duas placas até encostar nessa cera, que a cera vai virar uma resistência para que você não esmague demais a resina e ela fique muito fina, tá? Aí ela fica com aproximadamente 1 milímetro, que é o que a gente quer para a nossa base de prova. Então, depois que você fez a bolinha com a resina acrílica, a bolinha é feita na mão, tá? Quando ela já está na fase plástica, aí você vai, faz a bolinha. Você pode até usar vaselina também na sua mão para a resina acrílica não grudar na luva. Vai vaselinar placas de vidro na porção interna que vai ter o contato com a resina acrílica e vai verter, vai trazer essa placa de encontro a essa, pressionando essa bolinha aqui de resina acrílica de forma que ela vai escoar e vai se espalhar por essa placa, tá? Depois que a gente tem, então, essa resina acrílica, né, mais lisa e espalhada, a gente leva essa porção de resina para o modelo de gesso e vai adaptando, utilizando os dedos aqui, ó, para ir adaptando a resina acrílica por toda a área que vai ser onde vai assentar a minha base de prótese, de prova, tá? Então, vocês podem utilizar luvas e molhar o dedinho no monômero, que é o líquido, tá? E vão adaptando aqui a resina acrílica a toda a área de extensão da base de prova, tá? Então, essa se chama saturação adaptada, tá? Então, a gente, após a adaptação da resina acrílica na área que vai ser a minha base de prova, todo o excesso que estiver presente, como, por exemplo, aqui, ó, nessa região aqui, distal, a gente está vendo que tem um excesso grande de material. Então, aqui, ó, todo o excesso de material, ele pode ser eliminado enquanto a resina ainda está na fase borrachoide, tá? Antes mesmo da resina tomar presa final. Porque se isso tudo aqui endurecer, você só vai conseguir fazer o desgaste através de pontas em peça reta, o que não vai favorecer ou que vai, de fato, alongar o seu tempo de trabalho. Então, enquanto a resina ainda está maleável e borrachenta, você consegue remover os excessos e ganhar tempo clínico com isso, tá? Ou você pode usar uma tesoura para recortar esse excesso, ou também você pode pegar um lecron, que é um instrumento cortante. Esse lecron, você usa a ponta ativa dele, molha no monômero e você consegue ir recortando toda a parte que está fora do desenho. Então, lembra que a gente tem aqui esses desenhos, ó, vou mostrar aqui. E a minha base de prova, ela tem que terminar onde está o meu desenho. A minha base de prova, ela não pode se estender aqui para trás, aqui para o lado. Então, tudo que tiver fora do meu desenho, da delimitação do meu desenho, eu preciso remover, porque é excesso. Então, o ideal é que eu remova esse excesso durante a presa da resina, porque facilita, eu ganho tempo clínico com isso, tá bom? Então, depois que a resina tomou a presa, ela endureceu agora, tá? Eu vou remover a base de prova do modelo. E uma das técnicas que pode ser utilizada é pegar uma espátulazinha aqui na borda posterior da base de prova e de forma lenta, tá? E gradual, tentando remover a base de prova do modelo. Gente, evitem fazer grandes pressões,
porque pode ser que nesse momento de grande pressão, porque, por exemplo, tinha uma área retentiva e você não aliviou corretamente, o que pode acontecer é você quebrar o modelo funcional. Às vezes na pressa, às vezes, né, no movimento brusco de retirada da base de prova do modelo de gesso, você pode danificar esse modelo. E se você danificou o modelo funcional, você vai precisar repetir a sua moldagem funcional e confeccionar nova base de prova, tá bom? Então, essa aqui é uma técnica simples de remoção, com cuidado e movimentos suaves. E sempre que a gente termina, então, a confecção da base de prova, finaliza essa etapa com o acabamento, onde a gente usa, né, pontas para adaptação em peça reta, e a gente vai remover nesse momento aqui qualquer área cortante que exista nas bordas da prótese, da base de prova, desculpa. Por quê? Porque essas áreas cortantes na base, elas podem causar machucados no paciente quando você for provar a base em boca. Então, antes mesmo de levar a boca do paciente, a gente usa essas pontas, né, acopladas numa peça reta, remove as arestas possíveis que existam nas áreas, né, que vão estar em contato com a mucosa do paciente, e depois a gente usa uma lixa d'água presa no mandril, acoplada também na peça reta, e a gente vai fazer todo o polimento ao redor dessa base de prova para ficar com a superfície bem polida, para evitar justamente o que eu disse a vocês, trazer danos e machucados na mucosa do paciente, tá? Então, finalizada a base de prova, tanto superior quanto inferior, que podem ser executadas em uma etapa laboratorial, tá? Então, você não precisa confeccionar a base de prova e o plano de cera com o paciente esperando você dentro do consultório, dentro da clínica. Você pode fazer com que essa etapa da confecção de base de prova e plano de cera seja uma etapa laboratorial. Então, não necessita da presença do paciente, tá? Então, entre uma consulta e outra, então, o que é que vai acontecer na clínica? Quando vocês estiverem na clínica, o paciente vem numa semana e faz a moldagem funcional. Vocês vão obter aquele modelo funcional, vão confeccionar a base de prova e o plano de cera no modelo funcional. E na semana seguinte, quando o paciente volta, vocês já estão com essa etapa do tratamento adiantada e concluída, para só fazer as provas em boca no paciente, tá bom? Então, a gente pode, né, confeccionar a base de prova em resina transparente ou resina da cor da gengiva, tá? Vejam que tem todo um acabamento feito nas extremidades dessa base de prova. E a espessura que eu pretendo ter na minha base de prova é de 1 milímetro, sendo que essa será a espessura da minha futura prótese, tá? Acontece, gente, só uma coisa que eu queria informar aqui para vocês, sobre as áreas de retenção que a gente faz alívio, e como esse modelo é o modelo da minha futura prótese, tá? A prótese vai ser prensada contra esse modelo, tá? E aí, eu preciso que o modelo funcional ele esteja completamente preservado, porque a minha base de prova, junto com o meu plano de cera, vão ser prensados sobre esse modelo e a adaptação tem que estar perfeita, tá? Então, depois da confecção da base de prova, que na verdade, né, é a base provisória da nossa prótese total, tanto superior quanto inferior, sobre essa base, a gente vai confeccionar planos de cera, que nada mais são do que uma muralha de cera que vai ser adaptada à base de prova. Essa cera, ela consegue se aderir à resina acrílica da minha base de prova, tá? E aqui a gente vai fazer futuramente o registro da relação entre maxila e mandíbula. Então, a gente precisa fazer o registro dessa relação entre as duas arcadas
para que a prótese ela consiga, para que o paciente ele consiga fazer uma mastigação adequada, para que a gente registre, por exemplo, a relação central, né, que normalmente é em RC que a gente faz a oclusão do nosso paciente. Então, eu preciso de algum instrumento que me permita reproduzir a área de dente perdida, para que eu consiga estabelecer critérios para não só a montagem dos dentes, como também para determinar o posicionamento dos arcos superior e inferior, tá? Para de repente você não fazer uma mordida cruzada no seu paciente. E ou de você fazer um aumento muito grande da dimensão vertical do seu paciente e o paciente nem conseguir falar usando a prótese, ou você fazer um registro inadequado e diminuir a dimensão vertical do paciente e não aparecer dente na fala, o paciente falar e ficar cuspindo, tá? Então, a confecção do plano de cera, ela é fundamental no processo de construção das próteses totais, porque ela vai nos dar uma noção, vai nos dar referências, tanto dentárias quanto de posicionamento articular, tá? Então, a gente usa esse plano de cera para fazer o registro dessas relações maxilomandibulares do paciente, além de também servir para a montagem dos futuros dentes do paciente, fazer todo o desenho da sua arcada dentária. Então, é no plano de cera que a gente vai fazer marcações e vai permitir visualizar mais ou menos onde ficaria o posicionamento dos dentes, tá? Da futura prótese. Então, no plano de cera, a gente vai registrar a dimensão vertical de oclusão, a gente vai também fazer o formato do arco dental, o limite vestibular desse arco, para você não reabilitar um paciente com a protrusão grande, tá? Então, você vai fazer um limite anterior desse arco, o limite também vestibular do arco, tá? E a curva de compensação antero-posterior e vestíbulo lingual. Além de, no plano de cera, a gente delimitar a relação central e a posição oclusal, tá? E também a gente vai traçar linhas de referência que vão servir para a determinação, por exemplo, da linha média dentária, da altura dos incisivos, da localização dos caninos. Tudo isso a gente vai fazer marcações a nível do plano de cera, tá? Então, ele tem extrema importância. Olha quantas marcações ou quantas informações vão estar presentes nesse plano, tá? Então, o plano de cera superior, ele é confeccionado. Então, vamos lá. A gente tinha só a base de prova, que está aqui embaixo, tá? Então, a gente vai fazer a confecção do plano de cera superior. Esse plano de cera superior, normalmente, ele tem um formato de ferradura, tá? Então, a gente vai para a confecção dessa estrutura em cera 7, né? Seguir uma sequência aqui, para facilitar a prática clínica de vocês. Mas o que eu quero que vocês percebam é que a gente tem uma certa altura aqui de cera. E essa altura de cera vai corresponder normalmente à altura de dentes. Muitas vezes, quando a gente faz o plano de cera, a gente tenta acertar e deixar o plano já o mais próximo possível do que seria aquele plano já ajustado em boca. Mas a gente também tem, em algumas situações, tem dificuldade de trazer esse plano já tão bem ajustado. Então, muitas vezes, o plano ele vem um pouco maior do que a altura de dente que a gente precisa, né? Ele vem um pouco supradimensionado, mas é melhor que ele tenha mais cera e a gente consiga remover a cera, do que ele venha com menos cera e a gente tenha que ficar acrescentando cera para a gente conseguir fazer a delimitação daquelas áreas mostradas a vocês no slide anterior, tá? Então, para que a gente confeccione o plano de cera superior, a gente utiliza uma lâmina e meia de cera 7. Então, aqui, ó, gente, uma lâmina de cera 7 e eu uso mais meia lâmina de cera 7. Então, eu vou fazer a fundição, eu vou fundir essa cera 7 com os dois pedaços aqui, ó. Então, você leva um instrumento para uma lamparina e vai aquecer esse instrumento e fazer, então, a união
de 1,5 lâmina de cera 7. O importante nesse momento é que você, depois que fizer a união entre os 2 pedacinhos de cera, espera a cera esfriar. Tem gente que é apressado e quer fazer logo a etapa seguinte, sem o resfriamento adequado da cera. E o que acontece é que a cera, enquanto ela não está resfriada, enquanto ela ainda está aquecida, ela fica mais mole, mais maleável. E acontece de, às vezes, se soltar a metade da parte inteira da lâmina de cera 7, tá? Então, espera nesse momento unir, espera a cera esfriar. Quando ela estiver totalmente fria, a gente passa para a etapa seguinte. Então, vocês estão vendo que para a prática de vocês, a gente vai precisar de cera 7, a gente vai precisar do modelo funcional, vamos precisar do pote Padalon, que é de vidro, espátula para manipulação da resina acrílica, espátula para a união e a fundição aqui dos 2 pedaços de cera, tá? Além de 2 placas de vidro também. Até agora o material necessário para a prática seria esse, tá? Então, a gente vai, depois que faz essa união aqui, a gente agora tem essa placa aqui todinha de cera 7. E nessa placa inteira agora de cera 7, a gente vai começar a fazer dobras de mais ou menos 1 centímetro de largura, tá? Então, para que eu consiga fazer, vai virar, essa cera vai virar como se fosse uma sanfoninha, em que cada dobra vai ter mais ou menos 1 centímetro de largura, tá? Então, o que é que a gente faz? A gente pega uma lamparina e vai aquecendo a cera por etapas e vai fazendo dobras nessa cera, de forma que a gente vai criando uma sanfona, tá? Dobra a cera 1 centímetro para um lado, aí volta, dobra para o outro e vai confeccionando isso aqui, ó, gente. A gente aqui consegue ver toda a cera, aquela 1,5 parte de cera, toda dobrada. E a gente vai ter, então, uma cera com uma determinada altura, normalmente uma altura de 1 centímetro também, ou um pouco mais, tá? E a gente vai fazer o quê? Depois que está toda dobrada a placa de cera, e vai estar aqui aparentando esse formato, a gente faz uma dobra, ó. A dobra é essa daqui. Então, eu vou dar uma plastificada. Sempre que a gente está trabalhando com cera e que a gente precisa manipular e dobrar e alterar o formato do material, a gente sempre faz o aquecimento da cera, tá? O ideal é que esse aquecimento ele seja uniforme no comprimento de toda a cera. Eu não posso pegar a lamparina e aquecer só aqui nessa área, porque se eu aqueço só aqui, aqui vai derreter, aqui vai ficar duro e eu não consigo manipular e fazer essa dobra aqui no material, tá? Então, depois que toda a cera está dobrada, a gente vai fazer um aquecimento do comprimento total da cera e vai fazer uma dobra aqui no meio, para que eu ganhe em altura na colocação do plano de cera posteriormente sobre a base de prova, tá? Então, depois que a gente faz essa dobra, aqui, a gente tem a finalidade de aumentar essa espessura e a gente vai, então, reaquecer a cera e dar o formato de ferradura e agora adaptar esse rolete, que a gente chama rolete de cera, na base de prova, tá? Então, ó, dá ao rolete a forma de ferradura e deixar ela adaptada sobre a base de prova superior, tá bom? Uma coisa que eu queria dar uma dica aqui a vocês, eu vou voltar aqui em alguns slides para mostrar aquele modelo inicial da base, onde a gente fez a confecção da base de prova, tá? Então, aqui, ó, lembra esse modelo que está aqui? Normalmente, a base de prova, o rolete de cera tem que acompanhar o formato do meu rebordo, tá? Então, se eu tenho um rebordo mais triangular, o meu rolete de cera ele vai ter um formato mais triangular. Por quê? Porque eu devo colocar esse rolete de cera, normalmente a gente coloca aqui na região posterior, na crista do rebordo, tá? Então, se vocês quiserem, para facilitar
o posicionamento do rolete de cera, vocês podem traçar uma linha aqui, ó, na crista do rebordo. E coloca a base de prova aqui em cima e tenta mirar mais ou menos, direcionar o rolete de cera para ele ficar mais ou menos na crista do rebordo. Vocês vão ver que tem uma exceçãozinha aqui na região anterior superior. Mas na região posterior ficaria na crista do rebordo, assim como na região inferior também na crista do rebordo, permitindo que ele obtenha a mesma configuração que o modelo também apresenta, tá? Então, vou voltar aqui onde a gente estava, que era... Então, aqui, ó, vocês conseguem perceber que ele vai ter o formato que o arco apresenta, tá? Então, depois que a gente faz tudo isso, faz a dobradura da cera, virou um rolete de cera, eu vou adaptar esse rolete na minha base de prova, tá? Para essa adaptação, eu preciso também esquentar aqui a base da cera. A cera já vai um pouco plastificada para ela conseguir aderir ao redor de toda a base de prova, tá? Se você não aquece a cera, ela não se funde aqui com a base de prova em resina acrílica, tá? Então, é preciso que haja o aquecimento com lamparina e vocês vão aqui, ó, modelando e ajustando para que não tenha grandes excessos na porção vestibular, tá? Então, depois que você fixa o plano de cera na base de prova, a gente vai regularizando a face vestibular, deixando a face vestibular mais lisa. Essa etapa de regularização pode ser, você pode utilizar aqui, além das espátulas, né, normais, como espátulas de manipulação, eu gosto muito de utilizar a espátula de manipulação de gesso, porque ela é uma espátula mais larga e a gente consegue um controle maior dessa regularização da face vestibular. Mas, ó, gente, sempre que a gente estiver trabalhando com cera, a gente, para modificar a sua estrutura, a gente precisa sempre levar a cera lamparina para promover o seu aquecimento, tá? Então, depois que a gente confeccionou a base de prova e fizemos toda aquela sequência até chegar no rolete de cera e adaptar o rolete de cera na base de prova, tá? Depois que a gente adaptou o rolete de cera na base de prova, a gente pode confeccionar uma planificação na face oclusal. Então, eu posso esquento a cera e levo ela em uma superfície plana para que eu consiga planificar toda a face oclusal. Você esquenta ligeiramente essa face oclusal e coloca, por exemplo, sobre uma placa de vidro. Importante é que essa placa de vidro tem que estar com vaselina, porque senão a cera vai grudar no vidro, tá? Deixa eu só mostrar aqui para vocês aqui, ó, nessa outra imagem dá para ver também, dá para ver bem que após eu adaptar o plano de cera na minha base de prova, existem algumas irregularidades na face vestibular que vão ser removidas, né? Aquecendo uma espátula e regularizando essa superfície. Mas aqui, ó, na porção oclusal, vocês conseguem visualizar que não existe uma superfície plana, tá? Que está aí com irregularidades, e eu preciso remover essas irregularidades aqui. E é isso que a gente está fazendo, então, nessa etapa. Você aquece um pouquinho a cera da porção oclusal, coloca a vaselina numa placa de vidro e faz uma leve pressão do rolete de cera contra a placa de vidro. E isso a cera derrete um pouco e fica mais plana, tá? E aqui também a gente pode utilizar uma outra superfície plana aqui, como essa desse metal, tá? A gente também usa para essa finalidade a régua de Fox. Então, esse aqui seria o plano de cera superior, que tem algumas particularidades, que vocês vão ver, por exemplo, essas imagens que tem no livro do professor Teles. Quando a gente vai confeccionar o plano de cera superior, lembra que eu falei para vocês que a parte posterior do plano, ela segue normalmente a orientação da crista do rebordo. Na região anterior, a exceção que existe é que ele não acompanha a crista do rebordo, ou seja, isso aqui está errado. A gente sempre coloca mais ou menos 12 milímetros, o plano tem que estar mais ou menos 12 milímetros à frente da papila incisiva, tá? Então, o plano oclusal deve ser colocado à frente do rebordo residual, mais ou menos
12 milímetros, para compensar a reabsorção óssea que existe nessa porção anterior do rebordo, tá? E a parte posterior do plano, ela termina no superior, ela termina aqui, ó, em 90 graus. Ela não fica inclinada, essa parte posterior termina em 90 graus. Então, o plano superior confeccionado, a gente também pode confeccionar o plano inferior. Vamos recapitular o plano superior, o que é que a gente fez? A gente faz os roletes de cera, utilizando uma lâmina e meia, faz o aquecimento dessa lâmina e vai fazer dobraduras nessa lâmina de forma sanfonada para que ela fique com aproximadamente 1 centímetro de largura. Depois que a gente fez toda a dobra sanfonada, a gente vai fazer a dobra desse rolete ao meio, vai formar um rolete mais alto e a gente vai adaptar ele à base de prova. A gente faz a regularização da superfície vestibular e depois a planificação da superfície oclusal. E antes disso, a gente prende o rolete de cera na base de prova, tá? Então, essa mesma sequência vai ser seguida para a confecção do plano de cera inferior. Então, vamos seguir a mesma sequência. Mas o plano de cera inferior, ele tem suas particularidades também. Então, a gente viu que o plano de cera superior, ele termina em 90 graus. Já o plano de cera inferior, ele tem um término em 45 graus. Ele tem um término aqui, ó, inclinado, tá bom? E a sequência é a mesma. Cera sanfonada, depois dobrar a cera, formar o rolete e prender ele na base de prova, tá? Então, é importante que vocês, quando estão confeccionando o plano de cera inferior, a gente não faz tantos ajustes quanto no superior. Por quê? Porque o plano de cera inferior, ele normalmente acompanha o formato do plano de cera superior. Então, se o meu plano de cera tem muito inferior, está com muito excesso passando, a minha referência para a remoção desses excessos é eu colocar ele em contato com o plano de cera superior. E tudo que tiver passando para vestibular ou que estiver faltando de material para acompanhar o plano de cera superior, eu tenho que acrescentar cera ou remover excesso de cera, tá? Então, essa etapa da confecção de base de prova e plano de cera é uma etapa, desculpa, laboratorial que, quando bem executada, e você já deixa os planos bem ajustados, minimiza os ajustes que serão feitos posteriormente em boca. Então, vocês vão ver que na confecção, né, nos ajustes, depois da confecção, a gente vai partir para os ajustes desse plano de cera, que será o objetivo da nossa próxima aula. Como é que a gente vai ajustar esses planos? Mas vocês vão ver que quando a gente já confecciona a base de prova adequadamente e os planos de cera seguindo essas orientações ditas aqui na aula, a gente tem uma tendência a ter menos ajustes quando na boca do paciente, tá? Então, esse era o conteúdo que a gente tinha para falar sobre a aula de hoje. Eu espero que tenha sido, né, proveitoso para vocês. E essas aulas da prótese total, uma aula sempre acompanha o raciocínio da anterior. Então, na próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre como fazer o ajuste nesses planos de cera e como fazer o registro da relação intermaxilar, tá? Então, eu aproveito para desejar uma boa semana a todos e a gente se encontra na próxima aula, tá bom? Um bom dia, uma boa semana e boa noite também a todos.